E aí, caras, começando aqui mais um vídeo do canal Expresso de Hogwarts. E como prometido no vídeo anterior aqui do canal, que foi o vídeo da minha reação assistindo ao teaser trailer de Animais Fantásticos e Onde Habitam, hoje nós teremos uma análise completa e muito profunda desse trailer. Tem muita coisa legal, tenho certeza que vocês vão gostar bastante de saber tudo que eu separei aqui pra vocês, mas só depois da vinheta. Sem enrolação, vamos direto ao ponto. Esse trailer é o trailer que mais tem aparatação no universo. Até o logo da Warner começa aparatando, tá ligado? Eu achei isso muito legal. Um dos logos da Warner mais criativos e diferentes que eu vi em todos os filmes e trailers aí de Harry Potter. Nessa cena inicial do trailer, a gente tem o Newt sentado num banco e esse banco provavelmente fica no barco que ele tá indo de Londres pra Nova York. Essa voz do início que vai falando com o Newt e tudo mais é do Percival Graves, personagem interpretado aí pelo ator Colin Farrell. Provavelmente o diálogo dessa cena foi tirado de alguma parte onde o Graves vai meio que tipo interrogar o Newt depois que as criaturas fugiram da maleta e tudo mais. Ele vai ter meio que puxado a ficha do Newt ali, vai descobrir que ele estudou em Hogwarts, vai descobrir que ele foi expulso, sim. O Newt aparentemente foi expulso, mas a gente já vai conversar sobre isso. Então a minha opinião é que essa cena é basicamente isso, um interrogatório do Graves com o Newt. Ainda nesse interrogatório do Graves, ele fala que o Newt foi expulso de Hogwarts, e é esse momento do trailer que tu para e pensa: como assim? Porque no livrinho de Animais Fantásticos, o pequenininho, escrito pela J.K. Rowling lá, que a gente já tanto conhece, é descrito que o Newt se diplomou em Hogwarts, ou seja, ele se formou. E aí o trailer chega e contrasta essa informação com a gente fica confuso, mas depois, provavelmente, a chave geral dessa questão tá na frase seguinte do Graves, onde ele fala que, contudo, algum professor contestou essa decisão de expulsar o Newt, e a gente descobre que esse professor é o próprio Dumbledore. Sim, nós temos uma menção ao Dumbledore no trailer, e provavelmente foi a parte que os fãs mais ficaram malucos, acho que depois da trilha de Hedwig's Theme entrando lá. E aí que entra, esse contestamento do Dumbledore deve ter feito com que o Newt não fosse mais expulso de Hogwarts, tipo, ele ia ser e não foi mais. Acontece que perguntaram pra J.K. Rowling no Twitter o porquê dessa divergência de informações e tudo mais, e perguntaram se realmente o Dumbledore tinha a capacidade de revogar essa ação de expulsar o Newt, e a J.K. Rowling respondeu que não, que na época o Dumbledore era apenas um professor de transfiguração em Hogwarts, ele não tinha poder pra fazer isso tudo. O que me leva a crer que o Dumbledore meio que arquitetou o plano, convenceu alguém, e esse alguém sim conseguiu revogar a decisão. Porque vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer? O Newt não pode ter sido expulso de Hogwarts, cara, senão ele não teria permissão pra portar varinha, e a gente já viu no trailer que saiu lá em dezembro que o Newt tem uma varinha, ele lança feitiço, ele vive como um bruxo normal, ele não vive como um bruxo expulso, assim como o Hagrid vive lá em Hogwarts, entenderam? O Hagrid não tem a permissão de fazer magia, ele faz escondido, e o Newt aparentemente não é assim. Então alguma coisa tem aí por trás dessa história, tenho certeza absoluta. Aí a gente tem uma tomada geral da visão que o Newt tem quando ele tá lá no barco, e a gente vê a Nova York de 1926 pela primeira vez, e vamos concordar que tá a coisa mais linda do mundo, né, galera? Outra coisa ainda falando sobre esse negócio do Newt chegar de barco, eu vi muitos fãs se contestando do porquê que o Newt chega de barco, porquê que ele simplesmente não aparatou, porquê que ele simplesmente não usou uma chave de portal ou alguma coisa do gênero. Fica no ar aí, a gente não tem certeza, mas é porque muito provavelmente os costumes bruxos lá de Londres, que é onde o Newt vivia, são diferentes dos costumes bruxos dos Estados Unidos, então ele não podia simplesmente chegar e aparatar no meio da cidade, mesmo se fosse em algum lugar escondido. Então ele preferiu não arriscar, chegou em Nova York de barco. E a primeira vez que a gente vê uma criatura tentando escapar da maleta do Newt é nessa parte do trailer onde a gente vê patinhas de um pelúcio. Sim, foi confirmado pelo próprio Pottermore que aquelas patinhas ali são de um pelúcio. Já tinha sido confirmado previamente também que o Newt teria um pelúcio de estimação nesse filme, mas lá pro finalzinho do trailer a gente vai ter alguns segundos dedicados só à aparição do pelúcio. Então, quando a gente chegar nessa parte eu volto a mencionar, só queria falar que sim, aquelas garrinhas ali já foi confirmado pelo próprio Pottermore que são do pelúcio do Newt. Nessa cena a gente vê o Newt extraindo um líquido de alguma planta. Será que ele tá querendo fazer alguma poção, tá fazendo algum antídoto, alguma coisa do gênero? Duas coisas que dão para ser ressaltadas aqui nessa cena. Uma é que o Jacob tá sentado ali na cadeira, ou seja, nessa parte o Jacob e o Newt já se conheceram, o Jacob já teve contato com o mundo mágico e não acha mais tudo estranho o que tá acontecendo. E a outra coisa que eu reparei é uma parada inútil, é que tem um pedaço gigante de carne em cima da mesa.
foda-se, mas enfim. E agora nessa cena aí, galera, o que o Newt tá fazendo nessa fila? Ou então, mais precisamente, o que é essa fila? Onde é essa fila? Será que é uma Macusa, que é o Congresso Mágico dos Estados Unidos? Ou será que é um hotel? Ou até mesmo um banco? Porque se tu olhar em cima das mesas das pessoas que estão ali trabalhando, tem várias calculadoras, então pode ser que seja um banco. Mas a minha teoria é que esse lugar seja o interior do Woolworth Building. Esse Woolworth Building, pra quem não lembra, é a sede do Macusa, é onde o Macusa fica escondido. Apesar de ser subterrâneo, a entrada pro Macusa é por esse edifício. Então, na minha opinião, essa hora o Newt estava esperando ali pra entrar no Macusa, ou não, é só a minha opinião. Mas uma parada que chama bastante atenção é por que diabos o Newt olha, tipo, pra trás com cara de assustado. Essas olhadas pra trás, quando a câmera dá, tipo, um close assim, cara, elas nunca são despropositais, tá ligado? Elas sempre acontecem por causa de alguma coisa. Então, alguma coisa aconteceu ali naquela hora, não sabemos o que, infelizmente. Essa parte do trailer eu achei muito engraçada, quando a maleta do Newt quase abre ali no meio de um monte de trouxa, quando ele tá lá na parte de imigração pros Estados Unidos e tudo mais. A maleta dele quase abre e ele olha e fala: ops, acho que eu preciso consertar isso. Ah, cara, é sério que tu acha que tu precisa consertar uma maleta onde existem um monte de criaturas ali dentro, possivelmente perigosíssimas, e tu tá numa cidade que abomina completamente bruxos? Não, assim, eu só acho que tu tem certeza que tu tem que consertar ela, né? Pelo amor de Deus. Outra coisa muito legal que eu achei uma sacada genial da J.K. Rowling, como não poderia deixar de ser dessa mulher que tanto amamos, é o botãozinho de digno de trouxas, onde o Newt aperta ali e a maleta dele muda completamente pra uma maleta completamente normal, cheia de pertences, e não uma maleta com habitats expansivos, que é o jeito normal dela. Falando nos pertences do Newt, coisas que chamaram a atenção: um cachecol muito envelhecido da Lufa-Lufa, ou seja, o Newt não abandonou seu amor pela sua casa lá em Hogwarts, apesar dele já ter se formado há bastante tempo. Nós temos um mapa de Nova York, um relógio, uma lupa, aparentemente um pijama, um binóculo, e uma coisa que me chamou muita atenção é outro mapa além do de Nova York. A gente percebe que na parte de cima tem um mapa com alguns círculos vermelhos desenhados, e será que esses círculos querem dizer que são lugares onde o Newt pretende visitar posteriormente para procurar mais criaturas mágicas? Eu espero que sim, e eu espero que o Brasil esteja circulado ali pra gente ver o Brasil em algum filme de Animais Fantásticos. E pra completar, quando o cara pergunta se tem alguma coisa viva dentro da maleta, o Newt tem a cara de pau de responder que não. Senhor Newt Scamander, Dolores Umbridge diria que você não deve contar mentiras, meu rapaz. A gente sabe que tá cheio de criatura viva ali dentro. Vamos pra um take agora de uma cena que acontece dentro do Macusa. Coisas a serem reparadas nessa cena. Primeiro, obviamente, pessoas correndo ali. Chuto que essas pessoas sejam aurores. Os aurores a gente já tá acostumado lá no mundo de Harry Potter. É o que a Tonks é o que o Moody era. Ou seja, captor de bruxos das trevas. Não necessariamente captor de bruxos das trevas. Meio que o contexto muda, tá ligado? A gente sabe que o Moody era um captor de bruxos das trevas e ele era um auror. Mas o Newt, teoricamente, não é um bruxo das trevas e os aurores estão procurando ele. Então o conceito vira um pouco mais abrangente nesse filme. E a outra coisa que a gente pode perceber é que ali no canto a gente tem um quadro da presidente do Macusa, a Serafina Pickery, e me lembrou muito o desenho que a gente tem do Fudge lá em Ordem da Fênix, quando o Harry entra no Ministério da Magia pela primeira vez. Chegou a hora de falar provavelmente da parte mais legal do trailer, e é onde a gente vai analisar lentamente e calmamente o jornal que aparece. A gente sabe que os designers de Harry Potter, a dupla Mina Lima, sempre foram muito cuidadosos com os jornais. Eles sempre davam um jeito de preencher as matérias com um cunho aparentemente verdadeiro, e nesse jornal não deixou de ser diferente. Primeiramente, que o nome do jornal bruxo lá dos Estados Unidos é The New York Ghost, ou seja, o fantasma de Nova York, seria tipo isso, e a gente descobre dando um pequeno zoom que essa edição é do dia 6 de dezembro de 1926, uma segunda-feira. E agora é a parte que a gente vai analisar atentamente as manchetes do jornal. Primeiro, a maioria delas revela que a comunidade bruxa dos Estados Unidos está realmente muito abalada e que o risco de exposição do mundo bruxo para os nomads é altíssimo. A gente vê ali nas manchetes que a Serafina Pickery vai tomar medidas drásticas, que não sei o que foi intensificado, então tem realmente bastante coisa. Ali na contracapa tem uma manchete falando que existe uma recompensa de 3.500 dragotes, que é a moeda do mundo bruxo lá nos Estados Unidos. Esquece Galeões, Galeões é em Londres. E enfim, essa recompensa é pra tentar prender o falsificador de varinhas e assassino chamado Alberto Macellarius. Mas dá uma olhada no olhar desse tio aí do jornal e uma olhada no olhar do outro tio que vai aparecer daqui a tipo 2 segundos no trailer. Vê se vocês não acham parecido. E eu acho que essas cenas serem tão perto uma da outra não é mera coincidência. E agora a parada mais legal do jornal, se não for a parada mais legal do trailer, tá ligado? Lá no
cantinho bem embaixo, se tu der um zoom, se tu tiver um olho de águia, tu vai conseguir ver uma manchete escrito o seguinte: busca internacional por Gellert Grindelwald se intensifica. Cara, vocês têm noção disso? Pode ser só um easter egg pra quem é fã de Harry Potter e conseguiu ler aquilo ali e ficar felizinho? Sim, pode, não descarto essa opção. Mas também pode ser uma pista gigantesca de uma possível aparição do Grindelwald em algum filme de Animais Fantásticos e Onde Habitam, como um possível vilão ou coisa do gênero. Pra quem não lembra, o Grindelwald foi um grande bruxo das trevas, era amigo do Dumbledore e quem derrotou ele mesmo foi o próprio Dumbledore em um duelo lendário que aconteceu no ano de 1945. Ainda fazendo um link com essa manchete do Grindelwald, lá no canto esquerdo da contracapa a gente vê outra manchete que chama muita atenção, que é uma pergunta tipo For the Greater Good, ou seja, para o bem maior. E meus amigos, o lema do Dumbledore e do Grindelwald quando eles eram amigos e queriam meio que dominar o mundo bruxo era justamente pelo bem maior. E velho, essas duas associações no jornal não pode ser só easter egg, cara, não pode. O meu coração não quer acreditar que seja só easter egg, que realmente o Grindelwald apareça em algum filme de Animais Fantásticos e Onde Habitam e cause alguma destruição, alguma coisa, já que ele era um bruxo das trevas. Agora eu vou falar de uma parada que eu já vi 2 sites gringos falando e eu vou precisar discordar. Naquela cena onde tá o Newt, a Tina, o Jacob e a Queenie meio que na frente de uma parede e os tijolinhos ficam se mexendo ali, pique beco diagonal, eu vi um pessoal falando que aquilo ali é pra eles entrarem num Speak Easy, que lá em 1920 era muito comum esses speakeasies na América do Norte, e eles são tipo bares clandestinos, porque pra quem não sabe, o consumo de bebida alcoólica nos Estados Unidos nessa época era proibido para os trouxas, né, os nomads. Mas eu acho isso muito estranho, porque no último conto que saiu sobre a magia na América do Norte lá no Pottermore, escrito pela J.K. Rowling, ela nos revela que pros bruxos não existia essa lei que proibia o consumo de álcool, era um negócio só pros nomads. Então por que existiria um bar clandestino para bruxos? Porque aquela entrada de tijolinhos ali, obviamente, só funciona pra bruxo. Então por que bruxos iriam em bares clandestinos se pra eles não era uma coisa proibida? Entenderam onde eu quero chegar? Aí a gente tem umas cenas externas do Newt nas ruas de Nova York, provavelmente só pra Warner mostrar que, nossa, nós construímos estúdios, nós somos legais e etc. Então só pra dar uma babada de ovo ali no trailer. Não deixa de estar muito bonito, Warner, inclusive, se quiser continuar colocando essas ceninhas no próximo trailer, pode continuar porque tá bem da hora. Agora vamos falar com calma sobre essa cena que a gente vê ali que se passa numa escada com vários flashes, onde tem cartazes de um cara chamado Sean. Pra quem não lembra, essa cena foi filmada de verdade, tipo, na rua, em novembro do ano passado. Eu lembro que teve uma movimentação muito gigante no Twitter, porque tinha gente vendo a cena de fora e estavam especulando sobre o que as pessoas estariam gritando nessa cena. E a gente foi descobrir posteriormente que as pessoas estavam gritando We want a second Salem, ou seja, nós queremos uma segunda Salem. Salem, pra quem não lembra, é aquela cidade lá onde os bruxos eram queimados e tudo mais. Então nessa parte do filme, provavelmente as criaturas já escaparam, os nomads já estão cientes que os bruxos estão ali à ativa e tudo mais, e eles querem uma segunda Salem pra exterminar os bruxos. E aparentemente é isso, existe um grupo chamado Second Salemers, ou seja, tipo, as pessoas que são a favor desse negócio da segunda Salem, e esse grupo é liderado pela personagem chamada Mary Lou. Até agora ela não apareceu em nenhum trailer, a gente não tem muita informação sobre ela, mas por hora saibam que ela existe e que ela lidera esse grupo. Novamente falando sobre esse Shaw aí, a gente sabe que ele é um senador lá dos Estados Unidos, o nome completo dele é Henry Shaw, e ele é interpretado pelo ator Josh Calder. E a gente vê que no cartaz ali tá escrito que ele é o futuro da América, então provavelmente ele também é contra esse negócio de bruxos e tudo mais, e tá lutando ali junto da população pra exterminar eles. Agora uma parada muito legal de se reparar é nessa cena onde o Jacob tá andando no apartamento da Queenie e da Tina. Pra quem não sabe, a Tina e a Queenie são irmãs, tá? As irmãs Goldstein. E é legal ver nessa cena que elas estão fazendo tudo com magia. A Tina tá arrumando a mesa com magia, elas estão cozinhando com magia, a louça tá sendo lavada com magia, e tu vê que o Jacob tá com uma cara de tipo... Meu Deus do céu, e esse provavelmente foi o primeiro contato do Jacob com o mundo mágico. Tu vê que depois, nas outras partes do trailer, ele tá com uma cara mais de boa quando realizam magia na frente dele, mas nessa cena em especial ele tá com uma cara meio de tipo, nossa senhora, que é isso? E provavelmente é o primeiro contato dele. Agora chegou a parte do trailer, cara, que o fã tava assistindo de boa, ele tava achando o trailer muito bom, mas a partir desse momento ele achou o trailer fenomenal, que foi quando começou a tocar a Hedwig's Theme, que é a música clássica de Harry Potter lá, de um jeito muito explícito. Claro que ele estava um pouquinho modificado, porque cada compositor dá o seu tom, o seu toque para sua música, mas era claramente a Hedwig's Theme, todo mundo ficou louco, o pelo do braço já arrepiou, o cabelo já foi lá em cima.
velho, a melhor coisa que eles poderiam ter feito nesse trailer, sendo bem sincero, foi mencionar o Dumbledore e colocar essa música, porque os fãs foram uma loucura. Vamos lá, essa menininha aí, tá todo mundo falando que é a Modesty. Eu também acho que pode ser a Modesty, mas ainda não é confirmado, tá? Então não vamos nos precipitar. A Modesty, pra quem não lembra, é a personagem aí que estão fazendo mais mistério pra revelar alguma coisa sobre ela. A gente não sabe quase nada, mas aparentemente ela vai ter um papel muito importante no filme, porque teve a audição no ano passado lá pra decidir qual criança que ia interpretar ela e tudo mais. Foi um monte de guria lá fazer o teste, e no fim quem conseguiu foi uma atriz, uma loirinha baixinha chamada Faith Wolf Blagrove. Eu não sei falar o nome dessa guria, meu Deus do céu. Aparentemente, comparando a imagem do trailer com as imagens que existem na internet da Faith, aparenta ser a mesma menina, mas novamente ainda não é confirmado, porque a gente nem sabe se essas fotos da Faith que existem na internet realmente são dela, é só especulação. Nos resta imaginar o que diabos ela tava fazendo, jogando alguma coisa pra cima que a gente não consegue ver o que é. Nessa cena onde acontece mais ou menos num túnel subterrâneo, digamos assim, a gente vê o Newt jogando um bagulho pra cima e saindo um bicho do negócio que ele jogou. Pique Pokémon mesmo, tá ligado? Não tem muita diferença não. Esse bicho, de acordo com o Pottermore, se chama Swooping Evil, e aqui no Brasil ele ainda não tem tradução. E infelizmente a gente não sabe quase nada sobre ele, porque curiosamente, ou não tão curiosamente assim, esse Swooping Evil não tá no livro de Animais Fantásticos e Onde Habitam, ele não tá catalogado lá. Por que será disso? Por que será que o Newt não botou essa criatura no livro de Animais Fantásticos? Tem alguma coisa por trás disso aí. Espero que o filme explique. Nessa cena onde aparentemente tá tendo uma reunião ali, ou então um jantar, ou algum evento que o senador Shaw tá promovendo, a gente vê que a câmera entra e começa a voar um monte de gente, mas eles voam do nada, não tem ninguém atacando. Eu chuto que aquela câmera em primeira pessoa que aparece ali no filme vai ser, tipo, a visão em primeira pessoa da criatura que vai estar atacando aquelas pessoas, e essa criatura consegue ficar invisível, por isso que todo mundo sai voando sem nada. E cara, meu Deus, é muito bom especular essas coisas, mas ao mesmo tempo me deixa muito agoniado, porque eu quero muito saber o que são essas coisas e eu não sei. Podia sair mais um trailer, tipo, semana que vem, tá ligado? Eu ia agradecer de verdade. Nessa cena onde aparece um cara aparatando ali em determinado lugar, eu vi um pessoal falando que o ator parece o Newt, e realmente parece, cara. Se tu for pausando aos poucos, tu vai ver que o jeito do cara lembra um pouco a cara do Ed Redmayne, mas eu descarto completamente essa possibilidade, é só um cara parecido com ele, não deve ser o Newt. Mas ainda falando sobre esse cara aparatando aí, pelo que deu pra perceber pelo trailer, esses homens que usam gravata vermelha, chapéu e jaqueta de couro são os aurores americanos. E por que diabo um auror aparata no meio de um bar, cara? Se ele realmente for um auror e aquilo realmente for um bar, que seja um daqueles bares bruxos clandestinos lá, porque não seria legal um bruxo aparatando no meio de um monte de nomad, né? Então que seja alguma coisa relacionada aos bruxos. E aqui está o nosso Pelúcio, essa criatura fofinha que já chega rodopiando ali no trailer, e os fãs de Harry Potter estão muito loucos. Eu quero um Pelúcio, eu quero um Pelúcio, eu quero um Pelúcio. Não, não queiram, eles são criaturas que causam devastação. O Pottermore e o próprio livrinho de Animais Fantásticos nos revelam que esses bichinhos são conhecidos por procurarem coisas que brilham. Então imagina, tu tá lá na tua casa de boa, ele ia ver qualquer coisa que brilha e ia sair destruindo a tua casa, tá ligado? Então não recomendo. E nessa cena a gente vê que ele tá segurando uma bolsinha que possivelmente tenham coisas brilhosas ali dentro. Pode ser dinheiro, pode ser joia ou qualquer coisa. E agora uma cena que eu particularmente achei engraçada, cara. É essa onde os policiais, tipo, estão apontando armas pra frente, assim, com cara de apavorado. É óbvio, ficou muito na cara que tem alguma criatura mágica gigantesca ali na frente deles, e eles estão com cara de tipo, velho, corre que deu zica. Nos resta imaginar qual criatura seria essa. Aparentemente a cena de agora é meio que continuidade da cena onde o Newt solta lá o Swooping Evil, onde eles estão naquele túnel subterrâneo. O Newt e a Tina estão lá correndo, os caras jogam feitiço e tudo mais, e depois o Newt pula de um prédio e aparata no meio do ar. Meu filho, nunca mais faz isso na tua vida, sério, é muito perigoso. Aparatar não é um bagulho, aparatei, não, é um bagulho que requer concentração, muita concentração. Claro, aparentemente ele é um cara que manja muito de aparatação, muito mesmo, senão ele não teria feito isso, mas eu não recomendo que vocês façam isso em casa, crianças. Agora, fazendo um link com a cena dos policiais, vem a frase do Graves, onde ele diz que nada que é humano poderia ter feito o estrago que essa coisa fez, e eu acho que essa coisa é tipo a criatura
criatura principal do filme, sabe? Tipo, não vou dizer vilão, mas a criatura que vai causar mais transtorno durante o filme. E eu acho que naquela cena onde os policiais estão apontando a arma, eles estão apontando pra essa criatura que possivelmente vai ser essa que vai causar o tumulto maior. E de novo, depois que o Graves fala esse negócio da criatura, aparece a Serafina fazendo cara de fudeu e parece que a Carmen Ejogo, que é a atriz que faz a Serafina, ela foi contratada pra atuar em Animais Fantásticos pra fazer cara de fudeu, tá ligado? Porque no primeiro trailer ela faz essa mesma cara, no segundo ela faz de novo. Espero que no filme ela tenha um papel mais importante, porque eu tô muito curioso. Ela aparenta ser uma mulher de personalidade muito forte, como apareceu lá nos Contos da Magia da América do Norte. E ela também é a presidente do Makusa, né? Então é meio óbvio que ela vai ser importante. Mas nos trailers parece que estão meio que guardando a personalidade dela. Agora nós temos de novo a trilha de Harry Potter, dessa vez tocada num tom mais sutil, só com um pianinho ali, enquanto formam as palavras de Animais Fantásticos e Onde Habitam na nossa cara. Mais um tiro. Aí agora o trailer meio que acaba, digamos assim, e a gente tem uma ceninha extra. Depois no final eu vou falar a minha opinião sobre essa cena. O Jacob tá lendo um livro chamado Cassandra e o seu gato Gustavo. As ideias do nome, velho. Eu fui pesquisar achando que era um livro da vida real e tudo mais, mas não, tá? É um livro fictício e só existe lá no filme de Animais Fantásticos e Onde Habitam. E se existisse na vida real eu ia querer ler, porque eu adorei o título. Agora vamos lá. Do lado esquerdo do Jacob tem uma prateleira, e nessa prateleira a gente vê que tem uma capa de um livro que tem uma bruxa, aparentemente pelo menos uma mulher com um chapéu de bruxa. Ou seja, eles não estão em uma instalação de trouxas, tá ligado? Eles estão provavelmente na casa da Tina e da Queenie. O que reforça mais ainda a minha teoria é um livro azul que tem em cima dessa prateleira, que se tu der um zoom, aparentemente o nome dele é Living with Legilimency, ou seja, vivendo com a legilimência, e a gente sabe que a Queenie é uma legilimente, ou seja, ela tem a capacidade de ler a mente das pessoas. Não necessariamente ler mente, mas tipo, extrair sentimentos e memórias, sabe? Isso é tudo teoria, tá, galera? Eu nem tenho certeza se realmente é isso que tá escrito lá no livro. Aparenta ser, pode ser que não seja, mas eu achei muito legal e por isso que eu tô comentando aqui com vocês. Agora vem a parte que o Newt levanta do nada e ele levanta de sapato, velho. Newt, a tua mãe não ensinou que não se dorme de sapato, velho? Pelo amor de Deus. E agora o que eu queria falar da minha opinião sobre essa cena e tudo mais é que eu acho que essa cena é uma que, tipo, só vai existir no trailer, sabe? Eu acho que ela não vai estar no filme final. Eu interpretei pelo menos a entrada do Newt na maleta, o assobio dele e a mãozinha dele chamando o Jacob pra entrar, como um convite do Newt pra gente entrar na maleta junto com ele, sabe? E não só o Jacob. E é por isso que eu acho que essa cena não vai entrar no filme. É só um negócio pra no trailer a gente assistir e pensar: meu Deus, o Newt me convidou pra entrar na maleta. De qualquer forma, se eu estiver errado, se essa cena realmente estiver lá no filme e tudo mais, Newt, a gente aceita o teu convite, cara. A gente entra na maleta bem de boa. Inclusive, quando? Porque eu já quero agora. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da minha análise, dos meus detalhes, das coisas que eu falei aqui no vídeo de hoje. Se tu curtiu, se tu não tinha reparado nas coisas que eu falei aqui hoje, deixa o teu like pra ajudar aí na divulgação do vídeo. Animais Fantásticos e Onde Habitam veio para acabar com a sua vida no melhor sentido possível dessa frase, e já está acabando com a minha. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui no vídeo e também estão ali na descrição. Eu queria separar esse espacinho final aqui no vídeo pra agradecer o pessoal do site do Wikired, do Profeta Diário, do Potterish e do Animais Fantásticos Brasil, porque fizeram uma cobertura muito boa e muito... Ah, e o pessoal do Animagos também, quase esqueci, desculpa, porque esses 5 sites fizeram uma cobertura muito boa no dia que o trailer saiu. Tava todo mundo lá no Twitter animadão e tal, e eles animaram bastante o fandom também. Então muito obrigado a todos os envolvidos aí nesses 5 sites. E no mais é isso então, galera, o vídeo vai ficando por aqui, a gente se vê num próximo. Valeu e é nóis!